Você só. Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, intolerância. A pandemia não só explicitou as desigualdades, mas também o racismo e a intolerância, sem falar no preconceito em relação aos mais pobres, que divide a sociedade brasileira. De acordo com o relatório de 2019 do Instituto Ipsos, 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena conversar com pessoas que discordem da sua opinião. Os convidados do programa de hoje são o padre Paulo Parisi, um dos coordenadores da Missão Paz, Instituto de Filantropia de Apoio e Acolhimento a Imigrantes e Refugiados na cidade de São Paulo. Estamos aguardando o filósofo Luiz Cardoso Petroni. Lembrando que nós estamos gravando nossas entrevistas, como sempre, via Skype. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves. E como acontece todo o programa, a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Padre Paulo. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, nesse fim de semana passado, mais uma pérola do presidente da República. A Covid está diminuindo e nós estamos muito ansiosos esperando uma vacina. Para que tanta ansiedade, Franklin? Segundo o presidente. Olha, Joel... Como é que você vê essa nova declaração? Se isso fosse uma ficção, seria uma ficção de mau gosto. Tá? Agora, como é a realidade, isso aí é uma tragédia. A gente vive uma tragédia constante. Né? Quem deveria estar à frente, né, dessa pandemia toda, tranquilizando as pessoas, mas tranquilizando com atitudes positivas para combater a pandemia, para tentar encontrar soluções para a nossa população, vem e dá essas declarações as mais estapafúrdias possíveis. É uma pena, mas a gente tem que dizer que a responsabilidade é de quem colocou esse senhor no poder. Bom dia, padre Paulo Parisi. Seja bem-vindo novamente ao Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Joel. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando este programa. É um prazer voltar. Já me sinto em casa. Estou em casa. Que bom. Em maio você teve a Covid. Já está bem recuperado? Sim, estou recuperado. Foi um susto, porque, claro, a gente lidando com sintomas meio diferentes, vendo o organismo, às vezes a dificuldade de respirar, que era um pouco o probleminha que aparecia, e deixou só um pouco uma sequela na dificuldade de concentração, um pouco que está voltando ao normal com o passar do tempo. A preocupação era que pudesse se estender para os outros colegas da igreja, mas só dois tiveram, né? Só dois padres. Fomos os 3 padres que atuam aqui, pegamos os 3. Mas aí a gente tinha suspendido todas as atividades e ficamos quietinhos, cuidando da recuperação. Falando das atividades, como é que se resumiu as atividades durante a pandemia com os refugiados, padre? Então, Joel, tivemos 2 frentes. Uma é a casa de acolhida, que tivemos que blindá-la. Primeira coisa foi conversar com os 65 refugiados que estavam na casa, explicando a importância de viver a quarentena. Algo atípico, porque é uma grande família de 65 pessoas, então de ficar dentro da casa. No início, a turma reagiu dizendo, não, mas não queremos. Aí eu falava, olha, pode sair da casa. E saíram só 2. Os outros, com o passar do tempo, eles perceberam a importância desta prevenção. Do outro lado, os serviços continuaram online, então atendimento jurídico, psicológico, aulas de português, isso foi algo inédito, porque a gente queria usar plataformas para dar aula, mas as conexões dos refugiados eram muito frágeis, caía toda hora. Então a solução foi usar o WhatsApp, 18 professores voluntários, que a gente agradece imensamente, cada professor com 5 estudantes no aparelho dando aula. Foi algo novo. Ou seja, apesar da pandemia, o trabalho continua em relação aos refugiados. Sim, continuou e
entregamos também cestas básicas, já superamos 8.000 cestas básicas entregues a refugiados, imigrantes e brasileiros. A intolerância em relação aos refugiados, a gente sabe que em um momento da nossa história foi muito grande. Como você define, padre, durante a pandemia? Ela aumentou também? Eu diria que, em geral, quando temos momentos de crise, de desemprego, instabilidade, governos populistas como este que temos atualmente, leva a um aumento da intolerância, infelizmente. E a pandemia também deu a sua contribuição. Então, quase colocar em uma briga entre aspas, entre pobres. Quer dizer, o desempregado brasileiro que vê no refugiado uma ameaça e discursos populistas que vão, de maneira superficial, reforçando esta compreensão. Franklin. Então, Padre Paulo, dessa situação toda que nós estamos vivendo agora da pandemia, o número de refugiados ele tem diminuído muito, ou seja, não pode entrar. Agora, há situações que a gente sabe, por exemplo, em Roraima, né? Nós temos lá Pacaraima, que é fronteira com a cidade de Santa Helena del Bairén, né, que fica na Venezuela, e lá existe assim, uma grande concentração de pessoas que só estão esperando a abertura, digamos, das fronteiras para vir para o Brasil, porque a situação para eles lá está bastante dramática e pior até do que está, aliás, né, para nós aqui no Brasil. Aqui vocês têm estrutura para receber essas pessoas que com certeza muitos não ficarão lá em Roraima, acabarão descendo para as outras cidades do país? Então, Franklin, nesse momento nós temos 1/3 da casa, vamos dizer, ocupada, então teríamos mais possibilidade de acolhida. Só que do outro lado também tem toda a preocupação com a Covid, então é uma questão complicada. Tem vagas, mas também tem esta preocupação com a prevenção. Então, como seria feito isso no caso, então? Eu acredito. Teria, por exemplo, um momento de isolamento, de quarentena dessas pessoas? Há estrutura para isso? Então, nós não temos, inclusive no início da pandemia, nós solicitamos à prefeitura para preparar este mecanismo. Falamos, a sociedade civil não pode fazer tudo sozinha. Só que praticamente não tivemos uma resposta. O pedido chegou, falei, se vocês criam mecanismo de uma primeira triagem, um primeiro 14, 15 dias, depois nós acolhemos. Isso acontece com os que vêm da Operação Acolhida de Roraima, também o último grupo, os 15 que chegaram, passaram um tempo nos abrigos do Exército, isolados, e depois vieram para cá e nós os acolhemos. Agora, você me lembrou um outro problema no início da tua fala, que acho bem emblemático, quando você comentou, Franklin, que as fronteiras estão fechadas. Olha a esquizofrenia das portarias deste governo. Ele fez mais ou menos umas 20, 21 portarias interministeriais de março até hoje, todas com a mesma lógica, fechar a fronteira. Mas tem uma contradição. Se um refugiado está chegando, ele não pode entrar por causa de questões sanitárias. Um brasileiro, por exemplo, que vem do México, que conheci, entra sem nenhum problema, sem nenhuma checagem, desce em Guarulhos, então ele não é uma ameaça. Então, o discurso vale para todos, ou existe um mecanismo perverso de impedir a entrada dos refugiados, o que já fazia o ministro da Justiça, o Moro, com a famosa portaria 666, que era bloquear a entrada. Então, você perca pelo nome, né? Portaria. Sim, é bem emblemática. Então, é interessante que antes da pandemia e depois da pandemia, a lógica continua, tentando barrar a chegada de pessoas de fora que estão tentando recomeçar a vida aqui. Esse governo isolou o país, né, do mundo, com medidas arbitrárias. Isso vai ter consequências futuras, não, padre? Sim, além da maneira trágica como está lidando com a pandemia, que realmente, o Frank comentou, é uma tragédia, parece um navio
sem direção, desgovernado no oceano, onde se fala uma coisa e outra, não tem um plano, um programa. Então, mas também isolou o Brasil, realmente, tenta isolá-lo. Parece que é aquele nacionalismo, inclusive, estúpido, que não é amor à pátria, mas que acha que se isola e se tranca numa bolha, realmente. Nós estamos vivendo uma segunda onda. Alguns médicos até contestam, né, que não é uma segunda onda, mas um aumento da primeira onda, mas, enfim, voltou o número de mortos e contaminados lá da primeira fase, lá de maio deste ano, né, maio, junho. Algumas medidas importantes vocês tomaram dentro da casa dos refugiados? O trabalho que vocês realizam mudou em alguma coisa, a rotina? Então, mudou no sentido que chamamos médicos para conscientizar. Então, eles fazem palestras, explica porque, às vezes, a pessoa se acostuma, fica relaxando um pouco as medidas de proteção. Então, na casa, os médicos vêm falando e continuando com toda aquela prática diária de higienizar os espaços, atendendo em lugares muito arejados, também advogada, psicóloga, lugares muito arejados para não estar... Evitar aglomeração, né? Sim. Então, estamos tentando, medindo a temperatura em continuação. Quem entra na Missão Paz tem uma pessoa que mede a temperatura, entrega álcool gel. Estamos continuando fazendo isso. Nós falamos da intolerância e do aumento de preconceito em relação aos imigrantes, mas o preconceito se dá em relação, é racial, é de gênero, é religioso? Sim. É tudo isso juntos. Às vezes, se alguém vem do Congo pela cor da pele, então sofre racismo. Além do racismo, é identificado como pobre. Então, é pobre e racismo que se junta. Se é de Venezuela, o preconceito também é outro. Aí é político. É político. Dependendo do lugar, se é boliviano, é índio. A gente escuta falar isso, olha o índio que está chegando. Então, muda, mas o preconceito continua. Inclusive é religioso. Pensamos nos muçulmanos, nas muçulmanas que estão aqui. A semana passada tivemos muita marroquina que veio aqui. Então, o preconceito em relação a elas, que usa o véu e tudo, meu Deus, é muito grande. Elas sofrem. O que você tem feito para diminuir esse preconceito em relação à sociedade? Qual é o diálogo, qual é o discurso que você conversa para eliminar esse problema? Então, eu acredito muito que a educação ajuda a investir nas escolas, isso é importante. Então, muitas vezes nós, quando temos a possibilidade, vamos até as escolas falar com os estudantes. Live, meu Deus, nunca participei de tantas lives nesse período, inclusive com refugiados juntos. Isso foi bom, porque eles contando sua história de os dramas que viveram, ajuda a pessoa um pouco a se esclarecer, a abrir a cabeça. E o outro é tentar fazer perceber as reais causas das problemáticas. Ou seja, não adianta ir contra o vizinho quando tem causas estruturais que geram estes problemas. Então, não é porque existe desemprego que eu vou acusar o refugiado que chegou, que é a causa do desemprego. Isso é muito superficial, não dá para fazer. Nós vamos continuar esse assunto, mas agora, padre, nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria OMS, Covid-19 levará a Natal diferente, assim como toda a estação do inverno. A Mônica Gray, de Nova York, traz as informações. As primeiras semanas e meses de 2021 poderão trazer uma nova leva de contaminação com o coronavírus. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde, OMS, na Europa. Para prevenir o aumento da pandemia, especialistas da agência recomendam o uso de máscara durante todo o período de festas de fim de ano e além. Com a possibilidade de confraternização, aumenta o risco de transmissão. Segundo a OMS, decisões individuais influenciam toda a comunidade. Numa lista, a agência inclui recomendações a governos sobre atividades esportivas como esquiar.
Existem mais de 100 estações de esqui na Europa e 11 meses após o surgimento da pandemia, pode-se afirmar que elas tiveram um papel importante em espalhar a doença por agregar muitas pessoas ao mesmo tempo. A agência também aborda encontros religiosos, recreativos e os riscos associados. O melhor é adiar, limitar ou cancelar esses eventos em massa para conter o vírus, segundo a OMS. E quem tem o vírus deve evitar viajar, assim como passageiros que tiveram contato com a pessoa contaminada. Nessa época do ano, muitas comunidades na Europa realizam celebrações, mercados de Natal, procissões religiosas para marcar o período. E para a OMS, cultos religiosos e missas devem ser realizados do lado de fora, em ambientes abertos. Pessoas mais velhas e frágeis podem ter dificuldade para pedir aos parentes que se distanciem fisicamente. Sobre as viagens, a OMS na Europa diz que para quem não tem outra opção, a não ser viajar para ver a família, é necessário evitar meios de transporte lotados. E alguns países estão exigindo teste negativo de Covid e quarentena. Nesse caso, a agência diz que o melhor é seguir as diretrizes das autoridades ao viajar. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre intolerância com o padre Paulo Parisi, um dos coordenadores da Missão Paz. Frank Valverde, se você tem dicas e informações aos nossos ouvintes? Opa, me parece que estamos sem som aí, Frank. Aconteceu alguma coisa aqui. Agora sim, retomamos. Quais são suas dicas e informações aos nossos ouvintes? Uma informação muito importante para os nossos e as nossas ouvintes, né? Nós temos um canal aberto que é o nosso WhatsApp. As pessoas podem enviar sua mensagem, suas perguntas, suas sugestões de pauta, suas críticas também são bem-vindas, né? Tudo isso faz para nós construirmos um programa muito melhor. E o nosso WhatsApp, que peço para você anotar, prefixo 11 aqui de São Paulo, é 98851-2317. Repito, prefixo 11, 98851-2317. Queria aproveitar, Joel, e registrar que nós tivemos um aumento significativo no nosso podcast do programa Olhar da Cidadania, que é um programa que vai ao ar pela Rádio USP, né? Nós estamos também na Rádio USP FM, e nós tivemos um aumento neste ano aqui de 2020 de 261%, fantástica, e a gente quer aproveitar e agradecer a todos e a todas essa audiência, que nos deu e responsáveis fundamentalmente pelo crescimento desse podcast. Também informando para você que nos está ouvindo aqui agora na Rádio Brasil Atual, que também nós temos podcasts dos nossos programas feitos aqui pela Brasil Atual. Este que vocês estão ouvindo aqui agora, que é o Brasil Cidadão, e o Observatório na Brasil Atual. São os nossos dois programas aqui pela Rádio Brasil Atual. Então, também sugiro que vocês entrem no nosso portal e consigam ouvir os podcasts do que já foi produzido por nós durante este ano aqui. E eu estava ouvindo, Joel, o comentário na notícia, né, aliás, da Mônica Grayle, nossa parceira de conteúdo da Rádio ONU, e ela estava falando das questões da religiosa e tudo mais, e eu tenho uma questão que eu gostaria de colocar para o padre Paulo. Com relação às missas, agora com essa questão toda que nós estamos tendo do isolamento e evitar aglomeração, padre, qual é a recomendação que você dá para os fiéis? Vamos para a missa assim mesmo, porque a fé é maior que tudo e ela pode combater o vírus, ou vamos ter um certo cuidado, com fé em Deus sim para vencê-lo, mas vamos ter os devidos cuidados que a ciência nos proclama? Frank, gostei da segunda opção. Realmente, acho que fé cega não está certa. Este fideísmo que não leva a nenhum lugar, tem que confiar na ciência, claro. Então, nós, desde o início, quando começou a pandemia, optamos para transmitir online todas as missas. E tivemos um crescimento incrível. Por exemplo, as missas em espanhol chegam a ter 3.000, 4.000 pessoas que acompanham ao vivo, que se estivesse de maneira presencial não chegava a 300.
Então, a tecnologia ajudou a, vamos dizer, aproximar as pessoas nesse sentido. Nós continuamos falando isso. Ontem, por exemplo, eu fiz a missa com a comunidade italiana, é uma comunidade bastante idosa em geral. Eles acompanham todo mundo desde casa. Eles falam, padre, eu não vou para lá. Eu falei, claro, fica em casa, é melhor. Se cuida e a mensagem vai chegar. Então, e foi bonito, filhos, netos, que ensinam o que faz a conexão para a pessoa que não tem familiaridade poder acompanhar. Ontem tivemos até as Filipinas, por exemplo, a missa em inglês, elas queriam fazer um momento de festa. Falamos, não, olha, não, este ano não é momento de festa, de fazer um almoço juntos, nada. Vamos transmitir a missa com algumas pessoas só, distantes uma da outra, para fazer as leituras. Então, acho que é muito importante ter consciência e não dizer que Deus vai resolver os problemas, que Deus vai nos proteger. Não, tem que colaborar também. Tem que fazer a sua parte, né? Não pode deixar nas mãos de Deus e esquecer da parte do humano também que tem que ser feita, né? Como será esse ano o Natal dos Refugiados? Então, na casa foi lindo sábado. Claro, eles vivem dentro, então é como uma família, todas as nossas famílias. Então, na casa fizemos o jantar de Natal no sábado, foi lindo, emocionante. Alguns deles contaram a sua história. Tem uma venezuelana que ficou 2 meses numa ponte morando para entrar. Não lembro mais em qual lugar das fronteiras brasileiras. Ela contou o drama de ficar na ponte, não poder entrar, não poder voltar durante a pandemia. Então, e todo mundo agradecendo pela acolhida. Então, esse foi um traço fundamental na casa, que na casa, neste momento, temos ao redor de 45 pessoas, a maioria são venezuelanos, seguidos por angolanos. Mas tem também, por exemplo, um da Malásia, tem 2, 3 do Congo, alguns do Haiti. Com certeza se criou, durante a pandemia, um clima familiar de mais proximidade, porque passa mais tempo juntos. O Brasil se tornou um porto seguro para esses refugiados, já que o mundo está se contaminando, né? Nós temos na Inglaterra um lockdown, na Itália, onde seus parentes, outro lockdown, que terá um Natal diferente. Padre, como é que você analisa o Covid que está dominando, que está matando e contaminando as pessoas pelo mundo? Que tempo que nós estamos vivendo? Então, claro, ir atrás das... Eu não sou daqueles que interpretam como punição de Deus, como alguns fazem, não. Claro, tem que ver a causa científica de tudo isso, se estas mudanças também climáticas, de interferência na natureza, tudo isso. Mas eu acho que nos alerta diante do que parecia ser um filme. Às vezes, estas pandemias é realidade. Então, lidar com situações... E, para mim, o que me leva a pensar é o potencial do ser humano. O ser humano que investe tanto em armas de destruição, se usasse, canalizasse todo o potencial que tem para resolver estes problemas, teria já encontrado soluções mais rápidas e, com certeza, estaríamos lidando muito melhor. O ser humano tem um potencial que é incrível, só que às vezes é direcionado por outros lados. Então, acho que, quem sabe, se a gente não aprende a ser mais solidários, a investir mais na saúde, na prevenção, em outras áreas, através desta experiência dramática. Falando dessa experiência dramática, é o termo que você acabou de utilizar, alguns brasileiros não estão cumprindo isolamento porque precisam ir para as ruas trabalhar. Eles vivem do que vendem nas ruas, né? Mas outros estão indo para bares, para festas, realizando, enfim, encontros onde a aglomeração é algo que o corona adora, porque aí as pessoas com grande possibilidade de se contaminarem. Como é que o senhor vê esse comportamento desse grupo de brasileiros que não estão desrespeitando o isolamento social? Olha, parece que eles refletem desta forma: o coronavírus vai pegar outros, mas não a mim. Por uma vez, não custa nada, vou no bar, vou num jantar,
não é esta vez que me vou contaminar, mas pode ser. Eu te falo que tivemos alguns bolivianos que pensavam desta forma, infelizmente morreram. Bolivianos que a gente conhecia, que atendia aqui na Missão Paz, em tudo. Nós vamos fazer uma reunião entre nós e vamos jantar. Eles fizeram e levou a consequência a morte. E depois se contaminaram. Inclusive, teve um tio na Itália, pensaram assim, olha como vamos nos juntar só entre irmãos. Vamos fazer uma jantinha agora entre irmãos, que jantaram entre irmãos, se contaminaram. E um faleceu há 2 semanas. Então, não existe, vamos dizer, a sorte. Eu vou fazer a jantinha, estamos de família. Também alguém da família pode ser contaminado. Eu tenho aqui uma pesquisa do Instituto Ipsos, mas antes eu vou chamar o Franklin. Franklin, eu interrompi você queria dar algumas outras informações a respeito do observatório? Nós temos aqui uma informação bastante importante. O Observatório do Terceiro Setor está com uma nova campanha, está com uma campanha já isso há uns 2 meses, que é o Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? É uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento, de como melhor a gente pode viver esse momento de pandemia e inclusive o que virá depois, né? Essa pós-pandemia. E então, esses especialistas, eles dão uma série de dicas para todos e para todas, da melhor forma de poder passar por esse momento da melhor forma possível, né? Porque é uma situação muito, muito dramática que a gente está vivendo. Todo mundo, né? Seja refugiado ou não, né? Todos nós temos nossos dramas para tentar passar por esse momento que realmente há muito tempo, há um século, a gente não vivia uma situação assim, né? Nós tivemos a gripe espanhola, entre a peste lá para trás, né? E agora nós temos a Covid-19, né? Estamos aí com ela trabalhando. E para você que quer informações, quer saber como melhor passar por esse momento que nós estamos vivendo, eu convido que você acompanhe o Observatório em Movimento através do nosso portal www.observatório3setor.org.br. E além disso, também pode nos acompanhar em nossas redes sociais. No facebook.com/Observatório 3 Setor. No Instagram, @Observatório 3 Setor e no youtube.com/Observatório 3 Setor. Essas redes sociais têm essas informações todas e você pode acompanhar e ter dicas de especialistas de como melhor passar por esse momento que nós estamos vivendo. E, João, se você me permite, eu tenho uma questão para o padre Paulo. O padre Paulo é da Itália, né? Nasceu na Itália, migrou aqui para o Brasil, e às vezes a Itália é um país que nos anos 30, 40, sofreu muito com a questão do fascismo. Tá? Esses regimes extremamente autoritários, de vertente populista. E a gente, fazendo um paralelo com o que o Brasil vive hoje, a gente encontra uma série de semelhanças com aquele período tão triste da história italiana. Então, eu gostaria que o padre Paulo desse algumas dicas, algumas informações para nós brasileiros, como que a melhor forma de você combater esse tipo de mentalidade que é extremamente nefasta, que não investe no ser humano, que não traz a igualdade, não traz a fraternidade, tão fundamental para a construção de uma nova sociedade. Franklin, você lembrou uma etapa triste realmente da história da Itália, podemos falar também da Alemanha, outros lugares. Realmente algo que me parece semelhante no momento de crise econômica, crise social. Às vezes vão surgindo salvadores da pátria, ou com maquiagem de ser salvadores, e depois a gente acaba descobrindo que não tem nada disso. Eu diria que o importante é se esforçar a levar adiante mecanismos de diálogo, de ouvir opinião diferente, ouvir valores diferentes, acolher a fala do outro, e não só o que reforça as minhas certezas, as minhas crenças. Acho que isso é fundamental. O ser humano é um ser
de palavra, de diálogo, onde a palavra ele fala, mas também escuta. Eu acho que neste momento é terrível reproduzir totalitarismos na própria microvida, eu chamaria. Se existe este totalitarismo, por exemplo, que podemos chamar o governo atual também, algumas com certeza, eu vou reproduzindo nas minhas pequenas relações interpessoal o mesmo mecanismo. Acho que temos que evitar isso. O diálogo, a abertura é fundamental. Ninguém de nós é tão individualista que não precisa do outro. Não, temos que estar abertos ao diálogo, ao encontro, ao enriquecimento com o outro. Acho que isso é importante. Nesse momento, a igreja do Papa Francisco é fundamental, né, para o mundo. Sim, é uma igreja que ele diz de portas abertas, que convida a sair das sacristias, de ir a um encontro. É uma postura, inclusive ele está sofrendo dentro da igreja. Tem a ala mais, vamos chamar, conservadora da igreja, que não gosta desta postura do Papa Francisco. Eles gostariam de uma postura intolerante, mas Papa Francisco não, é o homem do diálogo, do encontro. E não é que se tornou o homem do diálogo agora como Papa, já era na Argentina. Quem conhece ele como cardeal, como bispo, como jesuíta antes, ele tem uma trajetória coerente de diálogo com o Islã, com o judaísmo, com os ateus. É fantástico. Acho que o Papa Francisco é um símbolo não só para os católicos, mas também para qualquer ser humano de postura contra a intolerância. Em todas as questões, ele está surpreendendo mesmo. Para nós construirmos um novo mundo pós-pandemia. Sim, isso mesmo. Falando em pós-pandemia, a informação do Frank a respeito do Observatório Movimento. Padre, como é que você vê o trabalho da Missão Paz na pós-pandemia? Nós teremos dificuldades no país, mais desemprego, mais crise social, enfim, nós teremos notícias muito desagradáveis, o que nos esperam em 2021. Em relação propriamente ao trabalho da Missão Paz, olhando para o futuro, como é que você vê esse trabalho? Então, quando pensamos ao próximo ano, nos nossos planejamentos, nas nossas tentativas de interpretar a história pós-pandemia, nós pensamos que será uma fase realmente muito delicada do ponto de vista econômico de sobrevivência. Para ter uma ideia, este ano tivemos quase 6.100 migrantes e refugiados que passaram aqui. E destes 6.100 não são pessoas novas, são pessoas que moravam dentro do Brasil e que tentaram circular procurando melhores oportunidades de vida. Gente que veio de Manaus, de Cuiabá, de Corumbá, de outros lugares. Então, esse fenômeno, me parece que de oferecer um mínimo de condições de vida é o que vamos ter que investir no próximo ano, e inclusive estar prontos a acolher pessoas que já saíram das nossas estruturas, mas que a vida teve retrocesso, estão sem emprego, sem dinheiro para pagar aluguel, então eles vêm bater na porta de novo para ser acolhidos. E do ponto de vista psicológico, isso cria um sentimento de derrota, de retrocesso. Já estava com trabalho, já estava com os filhos na escola, e tudo, agora volta tudo para trás, sem nada. Quase como quando chegou no Brasil precisando de uma estrutura de acolhida. Então, acho que tudo isso se concentrar nas condições mínimas de vida e, do outro lado, o que estamos fazendo já sistematicamente, acompanhando a postura do governo. A cada portaria, a cada coisa, junto com outros parceiros, Conectas Direitos Humanos e outros, nós vamos batendo, vamos falando o que está errado. Isso a gente continua fazendo com notas técnicas, apontando. Isso vamos continuar fazendo, porque acho que esse governo vai continuar nessa postura. Não acho, infelizmente vai ser assim. Então, vamos acompanhando. Você falou aí, usou uma palavra importante, retrocesso. Antes da pandemia, nós tínhamos um trabalho escravo, né, em relação aos refugiados. Os bolivianos ali no bairro do Bom Retiro, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz contigo alguns anos atrás, aqueles bolivianos que eram vendidos lá no Brás, né? Gravíssimo. Na pandemia, você acredita que isso aumentou? Então, sabe que te falo de um exemplo que percebi.
na região da Penha, começou a chegar algumas bolivianas pedindo ajuda, e junto com elas começou a chegar brasileiras, de oficinas de costura que foram fechadas, e isso eu acho linda, a solidariedade, a boliviana que falou para a brasileira, vem aí que vão te ajudar. Então, esta parceria, solidariedade no momento da necessidade. Mas o que foi dramático é que as duas começaram a contar que estavam recebendo por máscara, estas máscaras que nós utilizamos, 5 centavos. Máscaras vendidas a 5, 6 reais, com várias marcas, inclusive. Então, 5 centavos, mas elas tinham, inclusive, que fazer o corte, colocar a linha e a eletricidade. Imagina, então, isso era uma nova forma de trabalho escravo a partir das máscaras. Muita gente falou, as máscaras são uma nova oportunidade de empreendedorismo, de poder ganhar dinheiro. Cuidado, foi muito trabalho escravo também para a produção de máscaras, infelizmente. 5 centavos. E durante a pandemia, né? Durante a pandemia. 5 centavos não se paga, não dá para comprar nenhum pãozinho, né? Sim, é absurdo. Imagina que tivemos um fornecedor que pagou R$1 por máscara. Ele falou, este é o preço certo, justo. Imagina, R$1 e os outros pagando 5 centavos. É uma coisa... O ser humano, infelizmente, não todos, claro, mas tem alguns que se tiram proveito dos momentos, das conjunturas de extrema vulnerabilidade para fazer dinheiro, às custas de outros. Como coibir esse tremendo absurdo, Padre Paulo? Tem que denunciar. Eu tive umas venezuelanas que estavam nessa situação, infelizmente não aceitaram. Tentamos convencer, elas ficaram com medo, não vamos. Então, a gente tenta conscientizar, coloca advogado à disposição para preparar tudo isso, mas alguns têm medo. Então, ao contrário, tivemos uma filipina que teve coragem, que denunciou. Acho que todos nós temos na frente aquela imagem que passou na mídia da embaixadora batendo na Filipina. Tivemos outras cenas nesse Filipinas exploradas, inclusive por pessoas de alto escalão de embaixadas, outra embaixada dos Emirados Árabes, inclusive. E quando foi feita a denúncia, a senhora dos Emirados já estava em Dubai, já tinha fugido. Imagina, então isso vai se reproduzindo e acontecendo. O importante é denunciar e dando a garantia de proteção para quem denuncia, claro. A sua menção a isso, a sua denúncia que você está fazendo agora, Padre Paulo, é importante porque, do outro lado, existe um preconceito em relação aos refugiados que vêm aqui ao nosso país pegar emprego de brasileiro, que é um absurdo, né? Agora, com o aumento de desemprego, novamente isso deve voltar, né? Infelizmente. Sim, já experimentamos, Joel, sabe, tivemos... Quando começamos a entregar cestas básicas, sim, aí algumas famílias em situação de necessidade aqui do bairro começaram a aparecer dizendo: vocês ajudam os de fora, estes refugiados, e nós? Então, aí nós levamos adiante uma ação também com os brasileiros, aqui do Glicério, para fazer ver que não se trata de fazer opções de alternativa, ou um ou outro, dá para ajudar, e um e outro. Porque o pessoal, de uma maneira muito superficial, às vezes coloca logo, vocês ajudam eles e não nós. Não, vamos ajudar ambos, estamos no mesmo barco. Conta com o Observatório para nós fazermos uma campanha de conscientização para a população toda de São Paulo, da importância do trabalho que você realiza na Missão Paz. Agora nós vamos ouvir as notícias e destaques do site do Observatório Terceiro Setor com a Isabela Alves. Olá, Isabela. Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Frank. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu vou trazer as notícias mais destacadas do nosso portal. A primeira delas é sobre um aplicativo que guia corredores cegos sem jurisdição guia ou acompanhante. O app utiliza a câmera frontal do smartphone normal para guiar o corredor a se manter na pista. Outra notícia fala sobre a violência contra a população negra. Em 8 anos, as mortes de negros por violência física
cresceram em 79% no Brasil. No mesmo período, o aumento disparado desse tipo de violência entre brancos foi de 1,3%. E para finalizar, nós temos a notícia de um líder Yanomami que foi eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. O xamã Davi Kopenawa Yanomami foi reconhecido pela Academia Brasileira de Ciências pela sua contribuição na expansão de conhecimento científico e sabedorias ancestrais. Essas são as notícias da semana. Para ficar por dentro das mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Essa foi a Isabela Alves com as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. Valeu, Isa. Obrigado. Muito bem. Continuamos, Franklin, com a nossa entrevista com o padre Parisi Paulo, né? Padre Paulo, contando como ele vê o mundo e vê essa relação da sociedade com os refugiados. Há muito tempo você realiza esse trabalho. Sim, já há bastante anos. Aqui na Missão Paz cheguei em 2010, mas atuei antes na Itália, em Roma, inclusive com a comunidade brasileira em Roma. Em Roma eram quase 16 mil brasileiros em 2008, 2009 e parte de 2010, quando morei em Roma, que estava fazendo doutorado. Então, reparei, inclusive, brasileiros sem documentação, que estava de maneira irregular na Itália. Então, e agora estou aqui no Brasil ajudando outros. Fez o caminho de volta. Saiu da sua terra e veio aqui cuidar dos refugiados que chegam ao Brasil. Nesses 10 anos de trabalho aqui no Brasil, o que mais te impressionou nesse trabalho que você vem realizando na Missão Paz? Então, são muitas coisas. Acho que se começo a falar, Joel, vou até amanhã de manhã. Agora, eu te falo uma cena da semana passada. Semana passada, encontrei que estávamos produzindo um vídeo, Thay. O Thay é um vietnamita que foi acolhido em 78 na Missão Paz, na Casa do Migrante. E agora se tornou um empresário que produz chinelo a partir da reciclagem de pneus. Então, esta criatividade emprega muito brasileiro, inclusive. Então, ele contou, ele quis entrar no quarto número 4, onde ele foi acolhido. Achei tão emocionante, ele se colocou sentado e trouxe o caderno de 78, onde ele marcava a palavra em vietnamita que corresponde à palavra brasileira. Aquele livrinho todo velhinho, caderno, mas foi uma emoção, ele ia contando, aqui acontecia isso, aqui eu chorava, estava sozinho e tudo. Ele foi resgatado por um navio da Petrobras, naquela época dos boat people, que saíam tentando sobreviver, mas foi uma emoção incrível, e ele agora se ofereceu para dar palestras uma vez por mês aos novos refugiados, contar a sua história na casa para dizer, gente, a vida tem esperança, tem futuro. Então foi de uma emoção esta cena, olha. Que interessante. Ele fala português? Agora Sim, fala, né? Agora fala. Podemos entrevistá-lo no ano que vem aqui no Observatório para ele contar a experiência dele. Acho que vale a pena, a gente coloca em contato, é uma história incrível que ele conta, agora ele tem, me parece, 3 filhas e tudo, contar toda esta trajetória como refugiado. É uma vida de superação, né? Sim, com certeza. Agora, em 10 anos depois, para mim, a grande alegria foi a aprovação da lei de imigração. Trabalhamos muito, 3 anos atrás. 3 anos atrás, aprovar em Brasília a lei que substituiu o Estatuto do Estrangeiro da ditadura foi uma conquista grande, resultado de um trabalho de anos com parceiros. Lembro quantas vezes aqui na Casa do Migrante, na missão, a gente se encontrava com o relator e o presidente da comissão, dando sugestões, dialogando. E outra conquista foi a Lei Municipal de Imigração. Por que falo disso? Porque isso beneficia muita gente. Eu posso levar adiante um serviço pontual, ajudar uma pessoa a ter um documento, mas isso beneficia o Brasil inteiro, por exemplo, uma nova lei de imigração. Entre esses avanços, uma é poder ter o documento para conseguir trabalho, se integrar na sociedade. Quais são os principais avanços além
da lei que foi aprovada no... Então, os avanços são muitos, porque a pessoa, por exemplo, em situação irregular no Brasil, pode se regularizar, por exemplo, se aparece um trabalho formal. É um grande avanço. Então, a pessoa antigamente não podia, tinha que sair do Brasil, voltar no país de origem e entrar com visto de trabalho. Isso é muito concreto, permite que uma pessoa se regularize aqui no Brasil. As várias possibilidades de vistos, tudo isso, são benefícios. Que o estudante possa exercer atividade remunerada era proibido antes. Que o refugiado, não, melhor, o imigrante possa se reunir, criar uma associação, era proibido. Porque a mentalidade era da ditadura militar, ou seja, qualquer grupo é uma ameaça. Então, não, podemos nos reunir. Agora, uma coisa, infelizmente, que às vezes a gente assiste, Joel e Franklin, é que a tradução da lei em política, em portarias, às vezes, neste momento, nessa conjuntura política do Brasil, a cabeça volta a ser aquela anterior à lei. Incrível. Nós estamos assistindo um retrocesso. Sim, um retrocesso evidente. É só falar com o Vedovato, também da Unicamp, ele analisa muito bem, este professor, o retrocesso. Temos uma nova lei, uma implementação da lei é anterior. A cabeça, muitas vezes, é anterior. Isso se manifesta com portarias, etc., de retrocesso. Esse é o Brasil do retrocesso, Franklin. É verdade. Eu queria, falando em retrocesso, apontar para outros caminhos que vão contra o retrocesso, né? E eu gostaria que o Padre Paulo falasse um pouco na Missão Paz, como é que funciona essa questão do ecumenismo, né? Quer dizer, é uma instituição católica, né? Mas ela acolhe muçulmanos, acolhe pessoas de outras religiões, né? Não só muçulmanos, também de religiões orientais, como o budismo, enfim, como desse vietnamita, por exemplo, com certeza a religião dele não deve ser a católica, né, originalmente. Como é que se dá essa relação, né? Essa questão do ecumenismo? Porque a gente percebe que tem algumas religiões, né, até a própria matriz cristã, que ao ter um contato, a primeira abordagem é tentar fazer com que essa pessoa se converta para a religião, né? Não vê ela como um ser humano antes de mais nada, que tem todo um histórico e que ao chegar precisa ser entendido e ser respeitado esse histórico, né? E pelo que eu tenho acompanhado, acho que a missão Paz tem esse cuidado. Então eu gostaria que o Padre Paulo pudesse esclarecer de como é que é feito isso e qual a importância desse ecumenismo dentro da Missão Paz. Sabe, Frank, você tocou numa tecla que para mim é muito querida, a importância de acolher o outro com sua tradição, inclusive religiosa, e tem que ser respeitada, sem proselitismo, sem tentar de converter. E no fundo, falando em intolerância, existe muita intolerância religiosa no Brasil neste momento. Parece que se não pertence à igreja ou à religião, a minha religião é uma ameaça. Esta incapacidade de criar laços ecumênicos, interreligiosos. Aqui nós tentamos, de várias formas. Uma é oferecendo espaço. Por exemplo, há 2 semanas atrás, tínhamos um grupo do Mali que pediram uma reunião, respeitando protocolos e tudo, mas também antes da pandemia. Antes da pandemia, às vezes se juntava 200, 300 muçulmanos, ou do Mali, ou do Senegal, para viver o seu momento religioso. Então, a gente oferece um espaço de graça e tudo para que eles possam se reunir, se encontrar. Na casa, durante a pandemia, tivemos o final do Ramadã, que os muçulmanos prepararam e almoçamos todo mundo com eles. No sábado foi de Natal e os muçulmanos participaram junto, sem tentativa de conversão, sem tentativa de reduzir o outro a uma extensão de mim. Não, respeitando. É uma riqueza, porque a gente percebe o essencial. Franklin, sabe, muitas vezes a gente se perde em cada picuinha. É isso. Não, você percebe o essencial, como também a minha tradição, tem coisas que são importantes, outras não, e para eles também. A gente consegue dialogar. E outra experiência ecumênica é atividades. Lembro de uma, os jovens da CIP, da Congregação Israelita Paulista, eles fazem atividades aqui, do Rabino Michel. E é bonito, eles são judeus,
e faz atividades com cristãos, com muçulmanos, ajuda a conhecer a cidade de São Paulo. Cada vez leva num lugar. Agora fazem com as mídias sociais, ajudando durante a pandemia. Outras, tivemos atividade com a Mesquita, aqui ao lado, Mesquita do Brasil, com o Sheikh Mohammed Abukai, fantástico, uma abertura. Então, isso é riqueza, não é ameaça. Então, a gente tem que respeitar, inclusive a gente nem avisa na casa do migrante o horário das missas, para a pessoa se sentir livre e poder ir se quiser ou não. Não tem nenhum lugar horário de missa. Tem alguns que perguntam, eu sou católico, aí a gente avisa, mas a gente não faz proselitismo. É um encontro ecumênico que que as pessoas aproveitam até para o aprendizado, né? Para conhecer o outro, né? Se aproximar do outro, né? Conhecer a tradição do outro, é claro, precisa de cuidados, não sei, na cozinha, se querem as senhoras preparar uma feijoada, sabe que não dá para fazer a feijoada porque tem carne de porco e os outros. Então, uma série de cuidados que às vezes, inclusive, tem instituições, lembro que às vezes não tem são detalhes tão pequenos, mas às vezes não se preocupa com isso. Então, não, se querem, comem, se não querem, não comem. Não, se trata de estar preocupado com o outro também. A Missão Paz da Igreja Católica Apostólica Romana abre uma porta, né, para o diálogo com várias religiões. Isso é muito importante, né, para nos dias de hoje, nos dias de intolerância, não achar que o seu diálogo é o que deve prevalecer, né, a sua verdade. Realmente, Joel, se nós pensamos no Brasil atual, há uma intolerância política, uma intolerância cultural e uma intolerância também religiosa. Porque a religião do outro é vista como inimiga. Pensamos nas campanhas políticas, tudo isso, estes blocos que se cria, não se cria a partir, às vezes, de um projeto, de um programa. Não, se você é desta igreja ou da outra, aí você se alinha ou não. Parece que o ser humano perdeu a racionalidade, a capacidade de pensar e simplesmente se alinha só se seu padre ou seu pastor indicou. Não. Franklin, estamos quase no final do programa. Suas conclusões finais, Franklin Valverde, depois dessa ótima entrevista que nós fizemos com o padre Paulo Parisi. É verdade, foi um belo programa, acho que passou uma hora, a gente nem percebeu, né? Com uma conversa muito agradável com o padre Paulo. E eu queria aproveitar e convidar a todos e a todas a, se gostaram, pegaram o programa pela metade, não tem problema. Você pode ouvir o programa na íntegra, nosso podcast. Acho que essa é uma outra possibilidade. Ou se você pegou desde o início e gostou, pode ouvir de novo, por que não, né? Você pode ouvir de novo, porque realmente vale a pena ouvir o programa de hoje, que acho que trabalhou fundamentalmente para diminuir o preconceito que muitos ainda têm com relação aos refugiados. Padre Paulo, novamente um grande prazer reencontrá-lo, saber que você está bem, né? Depois de contrair a Covid, embora seja alguns meses, mas nós sabemos que a Covid depende da pessoa, ela pode criar graves problemas, né, no organismo ou até gerar óbito. As suas conclusões finais, o que você gostaria de deixar registrado nesse final de ano, olhando o Natal, olhando 2021 que está chegando? A primeira coisa, quero agradecer a vocês essa possibilidade de falar nesse programa Brasil Cidadão. Acho que são estes tipos de diálogo, de conversa que ajuda a amadurecer, a superar formas de preconceito, são fundamentais. Então, gratidão por ter tido esta oportunidade de conversar com vocês. Eu diria, vamos tentar olhar o novo ano que está chegando com sinais de esperança. A pandemia nos fez entender que somos frágeis, muito frágeis, que um pequeno vírus ameaça a inteira humanidade. Agora, vamos tentar de olhar, então, o futuro com novas categorias, ou recuperar categorias de solidariedade, de amizade, de valorizar o que importa na vida, de atuar juntos, de respeitar o diferente. Vamos tentar de recriar a humanidade que às vezes estava meia se perdendo, voltar ao essencial. Isso eu gostaria de dizer como mensagem.
Novamente, parabéns pelo trabalho e conte com o Observatório do Terceiro Setor nessa continuidade de 2021 do trabalho que se realiza na Missão Paz. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença do padre Paulo Parisi, um dos coordenadores da Missão Paz, instituição filantrópica de apoio e acolhimento a imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa, o Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, Cultura de Paz. Não perca! E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo.